Olá, eu sou Janete Fournier. É uma alegria muito grande estar aqui falando de um assunto de extrema importância, né, que é a repercussão dos tóxicos ambientais sobre a nossa saúde. É muito óbvio que esse tema já nos remete, né, um tratamento de detox, mas já lembrar também que o próprio tratamento de detoxificação muitas vezes pode nos adoecer, né? A gente tem que entender que nosso corpo tem que funcionar em sincronia e quando algum órgão não está funcionando adequadamente, a gente também repercute de forma negativa da detoxificação e muitas vezes gerando estresse oxidativo muito maior por conta da fase 1 de detox hepático, onde a gente tem uma produção maior de radicais livres, desculpa, a gente tem uma produção maior de radicais livres, né, sem necessariamente o tóxico ser eliminado. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos começar a falar, né, sobre dois pilares para a gente detoxificar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que identificar os tóxicos que possam estar alterando a capacidade de autorregulação nossa, né? Essas substâncias, elas muitas vezes ocupam espaço de receptores, e mesmo que a gente tenha uma dieta adequada, por exemplo, a gente deixa de absorver diversos nutrientes, né? E muitas vezes a gente pensa logo num pesticida, por exemplo, quando a gente pensa assim, detox, né? Então você pensa, não, eu moro no interior, numa cidade pequena, ok, alimentos orgânicos, mas o problema é que hoje em dia a gente tem tóxicos em todo lado que a gente olha, né? Então começa desde o peixe rico, cheio de microplásticos, né? Por conta da contaminação que a gente vive no mar e assim por diante. Então nós comemos um plástico, né? A gente consome mais de 2 quilos de plástico, assim, durante a nossa vida, através dos peixes, por exemplo, né? Mas a gente também se contamina, por exemplo, através dos desinfetantes, do produto de lavar roupa, assim por diante, né? 30 segundos depois que a gente pisa no chão que foi limpo por um desinfetante, a gente já tem vestígios desse desinfetante na nossa corrente sanguínea, 30 segundos apenas, né? Assim como o uso do celular, né? 2 minutos de celular, a gente gera um estresse oxidativo e um dano no nosso organismo comparável ao fumo de um cigarro, né? E muitas vezes a gente não soma e não se dá conta de tudo isso. E quando a gente adoece, a gente nem se dá conta de que esses tóxicos podem ter sido gatilho, né? Então é muito importante, por isso, é um dos pilares, a identificação do meio ambiente que a gente vive e do que está nos contaminando, né? Da mesma forma que o celular, o desinfetante, os cosméticos, por exemplo, que são ricos, assim, no Brasil principalmente, na Europa já foi proibido, mas no Brasil a gente ainda encontra fitalatos nos cosméticos, e a gente sabe que eles têm potencial cancerígeno, eles alteram hormônios e uma série de danos, né? E o grande problema é que no Brasil ainda se fala assim, mas a quantidade é pequena. Mas quando a gente soma o fitalato do cosmético, com o fitalato do plástico do carro, e mais um monte de lugares que a gente encontra, a tinta que a gente pintou a casa, os produtos de limpeza, mais os pesticidas. Então, aí é que o nosso corpo passa a não dar conta da detoxificação. Então, em primeiro lugar, é muito importante essa identificação do que está nos contaminando. E, em segundo lugar, é a avaliação da capacidade individual de detoxificação. Porque a gente pensa muito, inclusive, no fígado, né? Quando a gente pensa em detox. A gente pensa na fase 1, fase 2, fase 3, de repente, mas a gente não pensa que uma pessoa, por exemplo, muito estressada, onde ela tem uma alteração do simpático com o parasimpático, o organismo dela já por si só não vai funcionar adequadamente. Ela vai ter alteração de circulação, de oxigenação, do óxido nítrico, né? De todas as respostas do organismo dela, de todos os órgãos do corpo dela, né? O simples fato, às vezes, dela estar insatisfeita com o trabalho ou com a vida que ela leva, né? Por não ter atitudes de mudança, essa incoerência entre a mente e o corpo dela são suficientes para levar alterações no nosso sistema nervoso autônomo, né? Não existe nenhum pensamento que não repercuta imediatamente sobre o nosso sistema nervoso. E quando a gente entende que o sistema nervoso comanda todos os nossos órgãos, a gente entende que não basta a gente focar no fígado, não basta a gente focar em dieta, focar em alimentos orgânicos, se a gente não levar em consideração o todo, né? Então, isso é fundamental.
A detoxificação também é importante que se entenda que ela não tem como ser passiva. Não basta você ir numa clínica, fazer uma quelação, comer alimentos orgânicos e uma dieta saudável, né? A gente tem que fazer uma avaliação global, né, de tudo, né, do meio ambiente que esse paciente vive, né? Conscientizá-lo de toda a contaminação eletromagnética, às vezes que ele tem no quarto, que isso também repercute, por exemplo, sobre a melatonina. Então, a gente vai reduzir nossa capacidade de regeneração do nosso organismo. Então, muitas toxinas que são deletérias, com a capacidade antioxidante reduzida, com a nossa capacidade de regeneração reduzida, elas passam a ser muito mais deletérias. Quando a gente pensa aqui também no sistema básico de Fischinger, né, também chamado de matriz celular, que até pouco tempo atrás era considerado só um tecido de revestimento, mas que hoje a gente entende como um novo órgão, né, onde não existe comunicação celular que não passe pela nossa matriz, né? E a matriz, ela tem uma consistência gelatinosa própria e ela deve manter essa consistência. O que acontece? Quando a gente entra em contato com substâncias tóxicas, ela gera um movimento, um processo de polimerização, que seria a pega desse tóxico, e despolimerização, que é a tentativa de eliminação desse tóxico. Isso é gerado também através do sistema nervoso, onde a gente promove um estado de hipersimpaticotonia na tentativa da despolimerização. O que acontece? Além da gente estimular o desequilíbrio do sistema nervoso, viabilizando processos, por exemplo, de depressão, tudo que é correlacionado com alterações neurológicas por conta desses tóxicos ambientais, mas também a gente promove uma inflamação celular silenciosa, porque na tentativa dessa matriz manter a sua consistência e cada vez que ela polimeriza e despolimeriza, ela altera essa consistência por conta das metalloproteinases, essa alteração induz a um processo inflamatório, né? Então, aqui a gente começa a ter uma série de cascatas que começam a acontecer por conta desses tóxicos no nosso organismo. E aí, o que acontece? A gente tem que ver, por exemplo, às vezes o paciente tem uma amigdalite de repetição na infância e não leva isso em consideração porque nunca mais ele teve uma dor de garganta, né? E aí, quando você tenta investigar esse paciente, aonde começou a intoxicação dele, o que começou a adoecê-lo, aonde foi, ele não vai te falar, talvez, que ele tirou a amígdala, porque para ele foi ótimo isso. Mas a gente tem que levar em consideração toda a vida dessa pessoa, né? E talvez entender que aquela amígdala estava inflamando, porque já naquele momento aquele organismo não estava dando conta da quantidade de tóxicos que o rodeavam, ou ele poderia ter uma alteração genética com dificuldade de eliminação de tóxicos. E aí o que acontece? O alarme foi desligado a partir do momento que a amígdala foi removida, né? Quando você vê um paciente com uma amigdalite de repetição, a gente deveria, pelo menos, a gente sabe que isso pode acontecer por diversos fatores, inclusive uma desbiose oral, né? Levando a uma amigdalite também. Mas a gente tem que entender que, às vezes, uma alteração no organismo de tóxicos, uma alteração de contaminantes ambientais, todo o sistema linfático, todos os órgãos relacionados com a eliminação podem chamar a nossa atenção, né? E aí a gente vê que o fato de tirar essa amígdala e silenciar esse paciente, ele vai deixar de buscar justamente informações que seriam preciosas para talvez ele mais adiante não vir a desenvolver uma doença autoimune, neurológica ou qualquer outra doença decorrente desse desequilíbrio do organismo dele não conseguir detoxificar tudo que ele tem entrado em contato. Aqui a importância do simpático e do parasimpático, né, na manutenção da homeostase, como eu já falei, né, e isso acontece por muitos fatores. Então, inicia já, por exemplo, quando a gente pensa na nossa digestão, que trabalha no parasimpático, e quando a pessoa está muito estressada, né, ela vai estar em estado de simpaticotonia com redução de enzimas digestivas. Essa redução vai fazer com que a gente absorva menos aminoácidos, porque a gente tem uma proteólise induzida, e isso já começa a repercutir diretamente sobre a nossa detoxificação, que depende de quantidades adequadas de aminoácidos. Então, mesmo que a pessoa tenha uma dieta saudável, o desequilíbrio destes, do simpático e do parasimpático, vai levar a uma alteração de detoxificação também.
Esse equilíbrio do simpático, do sistema nervoso autônomo, né, ele pode vir de diversas maneiras. E a gente não deve pensar, então, simplesmente, quando a gente pensa em detox, a gente não pode simplesmente pensar em quelação, né, ou seja, em soros, em coisas que atuem sobre o fígado, porque o corpo todo tem que estar em equilíbrio, né? E a gente não pode, então, menosprezar o poder, por exemplo, da meditação, a capacidade que a respiração tem para equilibrar o nosso sistema nervoso autônomo, né? Inclusive, o nosso pulmão elimina mais de 2.000 tóxicos na nossa respiração. Uma respiração curta e rápida não vai ter essa capacidade, além de acidificar nosso organismo. Muitas pessoas investem, por exemplo, em água alcalina. E o maior alcalinizante, talvez, que elas poderiam investir, que não é de graça, é trabalhar a sua própria respiração, né? A terapia neural, assim, eu sou extremamente fã, então é até difícil eu falar, porque é uma coisa muito ampla, mas realmente para equilíbrio de todo o organismo, para mim não existe nada como a terapia neural. Mas até o contato com plantas ou animais é o suficiente para melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar esse equilíbrio do sistema nervoso. A coerência entre a mente e o coração fazem parte do detox. Então, vamos falar agora um pouco sobre o fígado em si, né? E sobre as fases de detox, que nós temos a fase 1, onde ela é promovida principalmente pelo citocromo P450, onde, para a remoção do tóxico, ele gera uma produção de radicais livres muito grande, e ele depende da fase 2 e da fase 3. Isso tudo tem que estar acontecendo em sincronia, né? Agora, se por algum motivo, vamos supor que a pessoa usou uma medicação, essa medicação inibe a fase 2, ela faz uso de uma medicação crônica inibindo, então, essa fase 2 de detox hepático. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai promover uma quantidade de estresse oxidativo pelos radicais livres para eliminar o tóxico, mas existe uma inativação dessa transição de fases com, às vezes, a não eliminação do tóxico, né? Então, você gera todo um desgaste de ATP, de radical livre, sem eliminar toxina. E isso vai simplesmente prejudicando cada vez o nosso organismo mais. A quantidade de substâncias químicas que vem sendo lançadas já desde a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo durante todo o processo de industrialização que a gente vive. Então, as pessoas hoje em dia, até consumir um alimento, a quantidade de nutrientes já é reduzida, tem muitas vezes substâncias antimicrobianas que acabam sendo tóxicos também, corantes, aromatizantes, assim por diante. Então, tudo isso vai diminuindo a nossa qualidade de vida. O glifosato, né, que é um dos pesticidas mais usados aqui no Brasil, então a gente vê o quanto ele repercute sobre todo o nosso organismo, né? Ele aumenta o Clostridium difficile, ele reduz as bifidobactérias, que são bactérias extremamente importantes no nosso intestino, que mantém todo o equilíbrio da microbiota, né, através de substâncias que elas promovem, né, com ação bactericida, inclusive de bactérias patógenas. E ele também aumenta a captação de alumínio, né? Sendo que quando você aumenta a captação de alumínio por conta do glifosato, de alimentos com glifosato, a gente deixa de absorver adequadamente o zinco, a gente deixa de absorver o magnésio, o cálcio, e que são substâncias extremamente importantes, né? O magnésio, a gente sabe da importância dele, inclusive, não só em coração, mas quando a gente pensa em mitocôndria, em tudo, né? O magnésio, ele participa de muitas reações do nosso organismo. E o glifosato, ao mesmo tempo, ele reduz o óxido nítrico, né? Ele reduz os ácidos biliares, e isso é péssimo, porque a maior parte dos compostos tóxicos, eles são lipossolúveis. Então, eles acabam sendo eliminados pelos sais biliares. Como ele reduz a quantidade de ácidos biliares, a gente vai ter também o quê? A gente tem a fase 1, onde gera todo aquele estresse, e na fase 3 de eliminação, muitas vezes ele não é eliminado por quantidade indevida de ácidos biliares, né? O glifosato ele também reduz as enzimas digestivas, como eu falei, prejudicando toda a nossa digestão, né? Toda a quebra, né? Toda a proteólise, inclusive, diminuindo, inclusive, então, mesmo numa dieta saudável, a absorção adequada de nutrientes. O glifosato ele também, aqui é um resumo, né? Só ele reduz também a absorção da vitamina A, da vitamina D, da melatonina, né? Existem trabalhos mostrando da Stephanie Seneff e muitos outros, uma curva paralela, assim, assustadora,
do aumento do uso do glifosato, com o aumento da insônia, aumento do TDAH, da hiperatividade e assim por diante. Também a gente vê um aumento tanto de celíacos como de doença, sensibilidade ao glúten não celíaca, né? E isso está sendo muito comprovado, está correlacionado ao uso do glifosato. Então, a gente está exposto continuamente a xenobióticos, como pesticidas, os aditivos que vêm nos alimentos, né, os contaminantes da água, né? Então, a água que a gente bebe, dependendo do filtro, ou se for essa água de garrafinha mesmo, a quantidade de xenobióticos que a gente tem nela, de metais pesados, é extremamente grande, né? E a gente, perclorato, por exemplo, o perclorato, ele age diretamente sobre a nossa tireoide, né, reduzindo a absorção de uma série de substâncias que atuariam diretamente na tireoide e levando com o tempo, por exemplo, ao hipotireoidismo, né? Materiais de construção, né? Então, o tipo de tinta que a gente usa pode repercutir sobre a nossa saúde e a toxicidade dessa tinta, ela não é removida simplesmente quando o cheiro passa. Ela continua emanando no ambiente várias substâncias que são extremamente tóxicas, como elas o formaldeído, né? Então, talvez buscar tintas mais ecológicas, né, seja uma alternativa muito importante, principalmente quando a gente pensa em bebês, né? Porque é triste a gente vê os pais, às vezes, estão esperando o bebê, a primeira coisa que eles fazem é pintar o quarto, decorar o quarto, aí você põe aqueles móveis novos, e aquilo é extremamente deletério. Então, tentar buscar o máximo possível substâncias mais biológicas dentro da construção, principalmente quando a gente pensa em bebês, né? Então, os acessórios, brinquedos também que têm vindo com ftalatos, os ftalatos estão sendo muito correlacionados com infertilidade, câncer e assim por diante. A panela que a gente usa, enfim, a quantidade de substâncias, como eu falei, que a gente vem se contaminando, ela é praticamente da hora 24 horas por dia. Aqui um estudo super interessante também de lactantes com amálgama, que o leite das mães, quanto mais amálgamas elas tinham na boca, mais mercúrio tinha no leite que elas amamentavam. Então, talvez um planejamento de uma gestante antes de engravidar, né? Antes, porque quando a gente faz isso durante a gestação ou amamentando, a gente passa todos esses tóxicos para o bebê, né? O leite é uma forma de excreção. Então, a gente não deve fazer nenhum tipo de detox quando está amamentando ou quando está gestante. Mas, antes, pode ser uma forma interessante de evitar a contaminação do bebê. Os ftalatos, né, um exemplo aqui de um tóxico que muitas vezes as pessoas não se dão conta do contato com esse tóxico e que vem de diversos lugares, até de uma escova de dente, por exemplo, produtos de banho, né, detergentes e assim por diante. Então, eles são correlacionados a parto prematuro, infertilidade e assim por diante. Inclusive, são potencialmente cancerígenos e podem ser detectados através de um exame de urina que eu vou falar depois. O perclorato, né, que a gente encontra muito na água, mas também no leite. As piretrinas, né, então, que são encontradas principalmente em coleiras antipulga, em shampoos antipiolho, mas existem em diversos lugares e elas são muito, ultimamente, tem muitos trabalhos mostrando a relação delas, inclusive com autismo, né? E aí a gente não pode esquecer da contaminação também eletromagnética. Então, o que a gente deve lembrar? A gente tem a radiação ionizante e não ionizante. É muito claro para todos que a radiação ionizante vai alterar a estrutura molecular ao extrair elétrons dos átomos. Então, a gente entende o potencial cancerígeno. Mas muitos ainda não compreendem que a radiação não ionizante também tem um potencial. E por quê? Porque quando começou, né, toda essa onda de televisão, etc., as casas tinham um aparelho de televisão na casa. Hoje em dia a gente tem em todos os quartos um aparelho de TV. A gente tem telefone sem fio que chega a ser mais deletério do que o telefone celular, né? Ele emite micro-ondas que são extremamente deletérias, né? Então eu não recomendo ninguém usar. Existem hoje em dia uns que são mais ecológicos, então você não tem essa emissão de micro-ondas, e aí você não tem tanto prejuízo, que são considerados telefones sem fio verdes, né? Mas
muito cuidado com esses telefones sem fio. Só que a gente tem equipamentos domésticos hoje em dia para todo lado, né? Com essas casas inteligentes hoje, então, com Wi-Fi para todo lado. A gente dorme sendo irradiado, porque a gente não se dá conta, porque, infelizmente, a contaminação eletromagnética ela é inodora, e aí a gente não percebe o quanto está sendo contaminado. A gente não vê e não sente, né? Então, vamos falar um pouquinho melhor? Aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, ela já classificou os campos eletromagnéticos de radiofrequência como possíveis cancerígenos para humanos. E foi classificado no grupo 2B, que é a mesma classificação do tabaco. Então, o Wi-Fi, por exemplo, a gente já tem escolas em alguns lugares do mundo, como na Alemanha, que já tiraram o Wi-Fi desses colégios por já estar comprovado o quanto ele repercute negativamente no desenvolvimento da criança. Existe muito mais TDAH em crianças, né, que são irradiadas pelo Wi-Fi e déficit de atenção. Alguns lugares, por exemplo, alguns lugares da França, algumas bibliotecas e lugares públicos também já não estão tendo mais, né, o Wi-Fi, justamente porque estão reconhecendo cada dia mais o quanto isso repercute negativamente sobre o nosso organismo. A gente entende que o Wi-Fi, ele não é só cancerígeno, né, são diversas doenças que podem serem causadas, porque ele vai alterar desde o nosso sistema imunológico, a nossa melatonina e o nosso sistema nervoso. Como eu falei no início, o sistema nervoso é a base de tudo. Qualquer coisa que altere o sistema nervoso, você pode induzir a qualquer tipo de doença. 3% da população da Suécia, inclusive, já foi diagnosticada como hipersensibilidade eletromagnética. Isso pode parecer até pouco, mas a questão é que, na verdade, existem muitos poucos médicos que fazem esse tipo de diagnóstico. Certamente a quantidade que existe lá é muito maior, como no mundo todo, só que o problema é que não é bem diagnosticado, né? Porque ainda não é algo que a gente aprende em faculdade, né? Não faz parte acadêmica a contaminação ambiental, infelizmente. E aí, veja só, o Wi-Fi ele emite só 3 milhões de vezes mais radiação do que o Sol. Então, você imagina que se existe uma preocupação com o Sol por parte dos dermatologistas, deveria também acontecer em relação a esse Wi-Fi. Só que, às vezes, essas informações elas demoram tanto para ser aceitas, que até lá a quantidade de mortes e doenças acaba sendo muito grande. O Wi-Fi ele aumenta a radiação, inclusive, emitida pelo celular, e ele tem a mesma ressonância da água. Isso é péssimo, porque a gente entende que 70% do nosso corpo a gente tem água, né? Ou seja, ele vai alterar diretamente a estrutura celular e a estrutura da nossa matriz celular. O celular, por outro lado, 10 minutos de uso do celular vai promover a agregação plaquetária, né? Quando a gente vê, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, onde o COVID, ele repercute diretamente sobre a agregação plaquetária também, quanto mais tempo do uso do celular uma pessoa doente, pode ser um gatilho para ela ter um agravamento maior, né? E cada 2 minutos do celular equivale a um cigarro, como eu falei. Inclusive, o celular ele tem sido correlacionado em gestantes que usam muito celular, tem uma tendência maior a ter filhos hiperativos, né? Sinais de sensibilidade química, aqui eu coloquei alguma coisa, mas na verdade, a sensibilidade química ela pode aparecer com qualquer sintoma, como eu expliquei, porque tudo que mexe com o sistema nervoso, você pode ter qualquer tipo de repercussão. Mas é muito frequente a gente ter uma maior sensibilidade à luz, né, com fotofobia, alterações de olfato ou mesmo rinite, né, uma rinite crônica, redução de suor, né, é muito frequente essas pessoas terem uma redução da temperatura, são pessoas com uma temperatura mais baixa, muito correlacionado isso à alteração da mitocôndria, à termogenina, né? O estado prevalente de simpaticotonia, como eu já expliquei. É muito comum também a gente encontrar queixas relacionadas ao sono, seja uma insônia inicial, intermitente, ou uma pessoa que não se dá conta que tem insônia, mas que acorda cansada, porque desde os pesticidas, os tóxicos ambientais em geral, né? O Wi-Fi que vem do seu vizinho, porque às vezes você fala assim, não, eu vou desligar o Wi-Fi em casa para dormir, mas ele pode chegar através do seu vizinho. Então, esse Wi-Fi vai reduzir a melatonina também. E aí se soma o Wi-Fi com o estresse, com os tóxicos, e tudo isso vai agregando, né? E alterando a nossa saúde.
Alguns marcadores que eu trouxe aqui para falar rapidamente, então um deles pode ser um exame que a gente faz de pesquisa de metabólitos na urina, muito interessante, né? Então, por exemplo, esse TG aqui, a gente avalia a mitocôndria, no sentido de alterações mitocondriais decorrentes, principalmente, pode ser por outros motivos, mas é muito frequente ser decorrente de tóxicos ambientais, né? Por outro lado, a gente também encontra diversos metabólitos decorrentes de tóxicos ambientais. Então, por exemplo, se a pessoa fizer o exame e der um nível alto do monetilftalato, a gente já entende que ela está se contaminando em algum lugar com quantidades maiores de ftalato, que pode estar sendo através de cosméticos, né, ou através de utensílios que ela está usando. Então, esse exame é interessante justamente como identificação para que a pessoa tente se afastar do que está prejudicando. A análise salivar também é um exame bastante interessante, onde a gente analisa, uma das coisas é a curva do cortisol livre, né? E qual é a importância disso? É porque é muito frequente que quando a gente começa a ter uma sensibilidade química, a gente vai ter uma alteração de cortisol, alteração de imunidade, e é muito frequente que a gente tenha um aumento do cortisol noturno com a queda do cortisol diurno. Então, por isso é interessante essa curva. Com o passar do tempo, quando a pessoa não é tratada, aí, na verdade, essa curva deixa de existir, ela começa a virar uma reta, onde a pessoa começa a entrar, na verdade, numa fadiga adrenal. A gente também pode avaliar, eu gosto bastante do exame de ácidos orgânicos na urina, né, onde a gente vê muita coisa que está acontecendo nesse organismo, né. Entre eles, a gente pode ver, por exemplo, o benzoato e o purato, que a gente pode estar avaliando através deles como é que está a fase de detox 2. Então, se, por exemplo, ele estiver alterado, eu já sei que essa pessoa não está detoxificando direito. E se ela tiver com estresse oxidativo muito grande, talvez o manejo da fase 1 possa ser interessante. Então, o uso da curcumina, por exemplo, que ela inibe detox de fase 1, para que eu não tenha a fase 1 acelerada com a 2 desacelerada sem eliminar a substância, possa ser bastante interessante, né, esse manejo. Nos ácidos orgânicos, a gente tem muitos marcadores, então a gente vai ter, inclusive, por exemplo, o ácido succínico, que ele é bastante correlacionado com contaminação ambiental, mas a gente vai ter marcadores, inclusive como o metilmalônico, onde a gente vai ver o nível de vitamina D, que é o padrão ouro, né? É o metilmalônico na urina, e muitas vezes a pessoa não converte, mais de 30% das pessoas não convertem na forma ativa, né, a B12, e você faz o exame de sangue e você acha que está normal. E, na verdade, a pessoa não converte. Então, no sangue ela está normal, ela está transitando porque você tem a B12, mas ela não é ativa. Então, ela não cumpre a função. Então, você deixa de atuar sobre metilação, sobre uma série de cascatas e reações e cofatores que ela precisaria ser usada como cofator. Então, você começa a alterar também o processo de detoxificação. Através desse exame de ácidos orgânicos, a gente avalia, então, muita coisa e entende melhor como fazer um manejo de detoxificação desse paciente. O mineralograma também ele é bem importante para a gente poder definir qual metal pesado está sendo mais prevalente. Porque na hora que você pensa usar um quelante, por exemplo, a gente tem quelantes mais específicos para cada metal, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer o DMSA, mas a pessoa está com muito arsênico, talvez não seja o quelante mais apropriado, né? E aí você não vai ter um resultado tão bom. Então, o mineralograma, principalmente o capilar, né, ou o teste de provocação na urina, são testes bem interessantes para você ter um resultado melhor. Agora, falando sobre a detoxificação em si, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, como eu falei, é identificar a fonte, né? Mais importante do que limpar é parar de juntar lixo no nosso corpo, né? Porque, como eu falei, quanto mais você desintoxica, mais você adoece também, né? Então, óbvio que é necessário, muitas vezes, os metais pesados, muitas vezes essas substâncias, se não forem detoxificadas, nosso organismo não volta ao equilíbrio. Então, não digo que não seja necessário, mas mais importante é evitar essa contaminação. A dieta é fundamental, né? A gente tem que garantir por diversos motivos, então, desde garantir quantidades de fibras adequadas nessa dieta, para que a fase 3 aconteça adequadamente, para que essa pessoa não tenha uma constipação, né? O fígado, como eu falei, ele não trabalha sozinho, ele depende de todo o organismo, e o processo de eliminação, a pessoa tem que estar urinando adequadamente,
as fezes têm que estar adequadas, ela não pode estar constipada, né? Então, a dieta é importante por muitos motivos, entre eles garantir as fibras. A dieta que seja colerética e colagoga também é importante para que a gente estimule a eliminação de bile, para que a gente estimule a eliminação dos tóxicos lipossolúveis, né? Garantir uma quantidade de hidratação adequada, a pessoa tem que beber água, ela tem que estar hidratada, né? A suplementação, muitas vezes, oral, ela é extremamente necessária no início, porque, como eu falei, por exemplo, o glifosato, ele aumenta a captação de alumínio, por outro lado, ele reduz o zinco, né? O magnésio. E aí, às vezes, mesmo com uma dieta saudável, no início é necessário para que a pessoa tenha uma recuperação mais adequada a suplementação, tanto oral como parenteral. Muitas vezes, inclusive, a oral é complicado, porque essa pessoa já tem tantas alterações de enzimas digestivas, por exemplo, não absorvendo direito, desbiose, assim por diante, que o resultado vai ser muito superior através do tratamento parenteral. Priorizar sempre alimentos orgânicos, sem a menor dúvida, mesmo que as pessoas falem muitas vezes da dificuldade em relação a preço, etc., mas o custo, né, é muito maior de não usar. A hidratação, uma hidratação adequada, né, no sentido de preferência beber uma água de qualidade, porque uma água cheia de pesticidas, uma água cheia de metais pesados, de hormônios, não vai ser uma água adequada para a pessoa também se hidratar, porque ela vai se contaminar. O balanço do sistema digestório é fundamental, né? A quantidade de ATP desprendida numa digestão ruim, uma digestão indevida por falta de enzimas, seja por estresse, por pesticidas ou o que for, por má mastigação, por exemplo, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração, porque essa falta de ATP desviada por uma digestão ruim vai fazer falta também no processo de recuperação desse organismo. O controle de estresse é fundamental, como eu já falei, né? Estimular, então, a produção de bile e secreções, exclusão de alimentos pró-inflamatórios, porque, como eu falei, o processo de limpeza do nosso organismo já induz a inflamação. Então, alimentos inflamatórios, como glúten, como leite, eles vão agregar ainda mais negativamente sobre o nosso processo inflamatório que já está estabelecido. Os exercícios aeróbicos, eles são bastante importantes por aumentar a transpiração, por acelerar o organismo, por melhorar e otimizar as nossas mitocôndrias, entre outras vantagens, né? A drenagem linfática, né, que além de relaxar, ela também estimula a eliminação. Higiene do sono é fundamental. A melatonina, né? Então, a pessoa dormir num ambiente escuro, de preferência sem aparelhos elétricos no quarto e assim por diante. Avaliação geobiológica, né? Então, se a pessoa dorme em cima de linhas Hartmann, por exemplo, a gente sabe que isso vai interferir sobre melatonina, e a gente precisa de níveis adequados de melatonina para que esse organismo não adoeça, né? A alcalinização, né? Que ela vem desde a dieta, desde uma água de qualidade, mas até uma respiração adequada, né? Essa respiração é fundamental. Exercícios de respiração mudam nossos pensamentos, mudam e modulam o nosso sistema nervoso e nos alcalinizam. Eu sempre falo para a gente não menosprezar coisas que às vezes parecem simples, mas que o efeito realmente é muito grande. Tratamentos à base de hipertermia, né? Então, por exemplo, eu sou muito adepta à sauna de infravermelho, né? A gente sabe que a sauna, além dela equilibrar o simpático e parasimpático, ela tem uma penetração maior, né, do que saunas comuns, por exemplo. Além disso, ela tem uma otimização também de ATP, né, das mitocôndrias, de oxigenação no organismo todo. Ela ajuda a normalizar a temperatura do nosso organismo, né? Não só no momento que a gente está usando, na verdade, mas quando a gente faz a sauna de infravermelho, horas depois da sauna, ela induz o aumento da temperatura ainda ser mantida no nosso organismo. E com isso, a gente vai recuperando e equilibrando a questão da termogenina relacionada à mitocôndria. O Von Ardenne, né, que também é uma técnica de oxigenoterapia muito interessante na recuperação desses pacientes. A ozonoterapia, né, onde ela vai otimizar desde por conta do óxido nítrico e por diversos fatores, né, a ação antioxidante que ela acaba trazendo para o nosso organismo, melhora de circulação e assim por diante. E aquela ação que acaba sendo fundamental, mas desde que ela seja feita na hora certa, né? O paciente tem que estar bem. Um paciente constipado, um paciente com retenção de líquido, um paciente que se alimenta mal, não é um paciente que deva ser quelado, porque a quelação por si só
vai exigir mais do organismo que não está preparado para isso. A procaína, né? Então, aqui eu não estou falando de terapia neural, né? Como eu falei hoje, que eu citei, mas da procaína terapia em si, né? Que a procaína tem diversas ações, né? Então, desde uma ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-age, bactericida, ou seja, não acaba, né? Inclusive antitumoral, tem trabalhos mostrando a ação dela sobre equilíbrio da metilação, que a hipermetilação muitas vezes vai gerar um dano sobre o DNA, viabilizando processos tumorais, e ela tem uma ação bem interessante, inclusive em pacientes oncológicos, né? E a procaína pode ser usada desde venosa, intramuscular, em pápulas, de diversas formas. Tem trabalhos que mostram que a ação sobre gânglios nervosos, você tem uma potencialização da ação da procaína com a ação do gânglio nervoso. Então, por exemplo, logo no início da aula eu mostrei um trabalho que foi feito em pacientes com retocolite, com a aplicação, se não me engano, era de lidocaína no gânglio espelado, né, onde os pacientes tiveram uma melhora significativa da retocolite, né? Mas a procaína pode ser usada de diversas formas, realmente eu recomendo que quem não conhece se informe um pouco, porque é maravilhoso o tratamento com a procaína. A liberação de psicotoxinas, ela tem que acontecer, né? Que nem eu falei, às vezes a pessoa não pode largar o trabalho que ela não gosta, mas ela tem que aprender a lidar com aquela situação melhor, né? Não adianta nada uma pessoa que faz exercício, que faz dieta, que só come orgânico, que faz tudo certo, mas que ela vive com psicotoxinas, ela vive com pensamentos negativos, ela vive com raiva. Tudo isso vai alterar o processo, sim, de detoxificação, né? Então, eu coloquei aqui algumas sugestões que podem entrar, assim como produtos frequenciais, homeopatia, ou seja, cada um trabalha da forma como está acostumado, mas a parte emocional, de forma alguma, pode ser separada ou esquecida quando a gente pensa em detoxificação. A água ozonizada tem muitos trabalhos interessantes mostrando a eliminação parcial de agrotóxicos nos alimentos, deixando esses alimentos imersos nessa água ozonizada, né? Então, é uma forma interessante, porque muitas vezes nem todo produto que a gente encontra é orgânico, né? E às vezes a gente precisa de determinados alimentos, e a gente já sabe que às vezes o benefício de polifenóis, uma série de coisas, ainda é superior do que deixar de comer aquele alimento porque tem agrotóxico. E a água ozonizada, ela pode ser um recurso a mais para a gente se livrar disso, né? Em relação à contaminação eletromagnética, existem, assim, na verdade, eu estou falando em pouco tempo, então tem muita coisa aqui para falar. Eu vou fazer simplesmente aqui um resumo, né? Mas o uso de alguns insufilmes refletivos, eles podem funcionar de forma positiva, principalmente se você tem, por exemplo, um vizinho com uma contaminação eletromagnética importante que veio do seu lado, e você tem um bebê dormindo nesse quarto. Então, o uso de insufilmes nessa janela, ou persianas também de alumínio, por exemplo, elas são refletivas, elas acabam não deixam entrar no ambiente através do vidro, né, essas ondas eletromagnéticas. Placas metálicas ou de alumínio também, muitas vezes acabam sendo utilizadas como forma de bloquear. Então, se, por exemplo, você liga o seu celular, você desliga o seu Wi-Fi, você vê que o Wi-Fi do seu vizinho está chegando no seu quarto, às vezes simplesmente um papel alumínio na parede é o suficiente para não deixar, você confirma isso através do seu celular, vendo se as ondas ainda estão chegando, mas muitas vezes esse papel alumínio é o suficiente para isolar essa onda, para que ela não entre no quarto e melhore a qualidade de sono. Roupas com tecidos naturais também é bastante importante, porque essas roupas sintéticas que a gente usa, inclusive os sapatos, né? O ideal deveriam ser sapatos com solados de couro, porque essa passagem de elétrons ela é muito importante como troca de elétrons, para que a gente não aumente o nosso estresse oxidativo. Tem pessoas que, inclusive, quando vão comprar colchão, porque não é interessante camas com molas, tudo que for metal na cama acaba aumentando e concentrando mais essa contaminação, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, quando vão comprar um colchão, levam uma bússola e passam por cima do colchão. Que se o colchão não for de mola, mas existem colchão que, mesmo não sendo de mola, eles têm metais na composição interna. A bússola, quando existem metais, ela fica desregulada, né? Então, é uma forma confiável de você verificar a presença importante de metais no colchão, que acaba sendo deletério na qualidade do sono.
Desligar aparelhos elétricos da tomada, né? Porque através do fio elétrico transitam elétrons, né? Mesmo que o aparelho esteja desligado. É igual uma mangueira, quando você tem uma mangueira com a torneira ligada e a mangueira fechada. Você sente a pressão na mangueira, né? A mesma coisa acontece com esse fio. Então, se você tem um abajur do lado da sua cama, mesmo que esse abajur esteja desligado, você tem uma contaminação frequente enquanto você está dormindo, alterando toda a qualidade do seu sono, alterando o linfócito T, e uma série de marcadores no seu organismo podem ser avaliados. Quando você exclui todos esses equipamentos do quarto, você repete os exames com o tempo e você começa a ver melhora. Carregar sempre o celular distante do corpo, desativar o Wi-Fi sempre que possível do celular, inclusive computador, se a gente começar a usar o fio, o cabo direto no computador e não usar o Wi-Fi, a gente vai ter uma internet 30% mais rápida, ou seja, uma internet de mais qualidade, né? A gente está numa coisa de não querer fio, mas a gente está pagando um preço muito alto por esse Wi-Fi e que é facilmente contornado. Um computador trabalhando aqui com fio, você vai ter uma internet boa, melhor, na verdade, e sem estar se contaminando, né? Cuidado sempre com crianças, porque as crianças são muito mais afetadas pela contaminação eletromagnética, tanto pela fase que elas estão de crescimento, alterando muita coisa, mas também porque o crânio dessas crianças ele é mais fino e você tem um prejuízo muito maior a nível cerebral. A bioarquitetura também, que é bastante interessante, ela tem crescido cada vez mais, né? E a gente vê que pisos que permitam a passagem de elétrons são muito importantes quando a gente pensa em reduzir, né, todo o efeito deletério que a gente sofre pelo Wi-Fi, pelo celular, pelo micro-ondas e por tudo que a gente usa na nossa casa. Esses pisos podem ser de madeira, podem ser de pedras naturais, por exemplo, né? São pisos ótimos que permitam essa passagem de elétrons. Por outro lado, pisos, por exemplo, plásticos, né? Eles não deixam passar. Então, eles aumentam o estresse, eles atuam de forma negativa sobre o nosso sistema nervoso autônomo. Materiais de construção orgânicos também são bastante interessantes. Então, a gente encontra hoje em dia tintas feitas à base de terra, à base de misturas, né? E que são tintas naturais, que não vão ficar exalando formaldeído, uma série de substâncias, né? Como eu falei. A ventilação, ela até ajuda na eliminação de parte do formaldeído, mas não é o suficiente. E a gente vai ter uma contaminação de metal pesado, de uma série de substâncias, sendo que a gente poderia usar tintas naturais. O único inconveniente, às vezes, das tintas naturais é que se você tiver que fazer um retoque na pintura, você dificilmente vai achar uma cor igual, porque elas não têm como ser padronizadas, né? Mas, assim, o benefício é tão maior que a gente tem que começar a se dobrar mais esse tipo de coisa quando a gente pensa em saúde, né? Inclusive paredes que respiram mais, né? Plantas dentro da casa também são bastante positivas, elas ajudam muito na contaminação eletromagnética, a ventilação, a luz, né? Que a bioarquitetura ela busca incentivar principalmente a luz mais natural, evitando a luz artificial, e materiais que mantenham a temperatura, evitando o uso de ar-condicionado. Assim como os tetos verdes. Os tetos verdes, eles reduzem a contaminação que vem, por exemplo, de antenas de celulares. E, inclusive, por falar em antena, é assim, muitas pessoas se preocupam com antenas, só que é importante que as pessoas saibam que quando você está muito longe de uma antena, na tentativa do uso do celular, a quantidade de radiação que você recebe do seu celular chega a ser, às vezes, pior do que você está perto de uma antena, né? E muitas vezes as casas estão tão cheias de equipamentos inteligentes, entre aspas, né? Que muitas vezes a gente tem se contaminado muito mais. Ou então, quando a gente entra no elevador, por exemplo, em lugares de difícil para uso do celular, você insistir nesse uso é extremamente deletério. Quanto maior a dificuldade da passagem das ondas que cheguem nesse celular, né, mais risco a gente acaba passando. Então, exemplos mudam o mundo muito mais que opiniões, né? Mahatma Gandhi já falava que nós devemos ter a mudança que desejamos no mundo. Então, eu espero que essa semente seja plantada aqui no coração de todos, que a gente entenda que o mundo contaminado, nós temos pessoas contaminadas e o que acontece fora, do jeito que está fora, está dentro, né? Então, não tem como não cuidar da nossa saúde sem cuidar do planeta que a gente vive, né? Talvez estimular
os pacientes a entender a necessidade não só da reciclagem, que muitas vezes é uma falsa reciclagem, né? Mas muitas vezes evitar o consumo desnecessário. Muito obrigada a todos, eu adorei estar aqui com vocês. Nos encontramos por aí.